Olá a todos, eu sou a professora Ana Ricoeiro, professora de espanhol como língua estrangeira, e hoje eu venho compartilhar com vocês sobre que dicionário usar para estudar e para aprender espanhol de forma mais efetiva. Então nós vamos ver 3 questões. A primeira questão: qual é o melhor dicionário para estudar e para aprender espanhol? O dicionário monolíngue ou o dicionário bilíngue? Qual é o melhor dicionário? O dicionário físico ou dicionário online? E por fim, eu vou literalmente abrir os meus dicionários e mostrar para vocês quais são os dicionários que eu uso e por quê. Vamos nessa? Bom, primeira questão: dicionário monolíngue ou dicionário bilíngue? Qual é o melhor dicionário? Eu voto, se tivesse que escolher um, no dicionário monolíngue. Por quê? Porque o dicionário monolíngue, como o nome já diz, ele te deixa dentro da língua. Tu tá estudando espanhol, tu vai pesquisar a palavra em espanhol, tu vai ler a descrição em espanhol, tu vai ler o exemplo em espanhol e tu vai ficar mergulhado no espanhol. Tu não vai sair para outra língua, como vai fazer contigo o dicionário bilíngue. Esse é o grande motivo. Manter-se dentro da língua. Vai dar mais trabalho? Vai dar mais trabalho. Mas tu vais estabelecer relações, conexões, vais ter que buscar mais, e nesse movimento de busca é que vai se dar o aprendizado. Por quê? Porque tu vais encontrar, por exemplo, palavras derivadas, palavras de um mesmo campo semântico, e tudo isso vai fortalecer o teu aprendizado. Nada contra o dicionário bilíngue, pelo contrário, o dicionário bilíngue também vai ser útil, e vamos ver. Então aqui, novamente, está escrito o que eu falei, né? Então a gente pode ler novamente. Por que é mais aconselhável usar o dicionário monolíngue? Porque o dicionário monolíngue proporciona mais oportunidades de contato com a língua que se está aprendendo. Se formam novas conexões, se descobrem novas palavras, novas estruturas. E o dicionário bilíngue, ele te transporta, ele te retira de dentro dessa imersão que tu pode ter com o dicionário monolíngue, e ele, de certa forma, te afasta. Claro que se o teu objetivo vai ser simplesmente buscar pontualmente a tradução de uma palavra, ou ver se uma palavra tem uma tradução na outra língua, ele vai ser útil. Então, não vamos descartá-lo, vamos sim utilizá-lo também. Vamos fazer um exercício. É um desafio, vai ser um movimento de busca a partir de uma palavra que eu suponho que muita gente não conheça. Então, eu peguei esse post, eu acho que é de uma novela, mas não tenho certeza. E diz assim: El marujeo de las vecinas saca de quicio a Marichu. El marujeo de las vecinas saca de quicio a Marichu. Eu estou supondo que quem está lendo já sabe que vecinas é vizinhas e que a colocação saca de quicio é tira do sério, certo? E eu quero saber o que é esse tal marujeo de las vizinhas, de las vecinas. Eu quero saber essa palavra que eu não sei. Eu vou dar uma lida para ver se eu pesco alguma coisa. Então, Marichu se ha instalado en la casa de Carmen en Sevilla para poder hacer algo. Não importa. Próxima frase. La nueva inquilina é, por suposto, a Marichu, que se ha instalado na casa da amiga em Sevilla. Então, la nueva inquilina es una maravillosa excusa, uma desculpa, para que as vizinhas, façam o quê? Salgan a la ventana a cochichear. Então, as vizinhas foram para a janela fazer alguma coisa. Né? Esse cotichear tem a ver com el marujeo. Então, as vizinhas foram cotichear na janela. Então está também el marujeo de las vecinas. São coisas que têm alguma relação, né? Então nós não sabemos o que é
el marujeo, não sabemos também o que é cotillear. Vamos atrás do marujeo. Vamos entrar então no dicionário monolíngue? Vamos lá. Aqui está marcado, eu marquei as palavras que nós vamos ficar. Novamente, marujeo e cotillear, para ficar bem destacado. Entramos no dicionário monolíngue da Real Academia Espanhola para buscar o tal do marujeo. E aí, o que encontramos? Encontramos que é a ação e o efeito de marurrear. Por Deus, eu não sei o que é marurrear. Então vamos buscar o que é marurrear. O que é marurrear? Traduzindo, fazer o que se considera próprio de marurras ou marurros. Meu Deus, marurreo, marurrear. E agora marurras e marurros? Vou atrás do marurros e marurras. Porque somos curiosos e queremos aprender. Chego no marurro e a primeira acepção é que é mais usado, ou melhor, o primeiro significado que foi usado etimologicamente é feminino e se refere à mulher. Então é uma mulher que se dedica às tarefas domésticas, às tarefas do lar. Ela se associa com coisas como chismorreo, que eu não sei o que é, e ela tem uma dependência excessiva da televisão. Quer dizer, ela não sai de casa, não trabalha na rua, digamos, não tem uma profissão, mas ela passa vendo televisão, talvez novelas, não tenho certeza. Não entendi ainda o que é el marujeo, mas encontrei duas palavras que estão me dando outra pista para outro lado, mas próximo também, que é o chismorreo, que está destacado aí. El chismorreo, por quê? Porque a marurra, ela se interessa por el chismorreo. E aqui na terceira acepção, também o marurro ou a marurra, ele é uma pessoa chismosa. Então tem alguma coisa de chismorreo, de chismosa, que tem a ver com a atividade de um marurro ou de uma marurra. Interessante que a segunda acepção se refere ironicamente, segunda acepção, ironicamente, ao homem que atua como uma marurra. A gente pode pensar que marurra, né, como é o hipocorístico de Maria, como está aqui indicado, né, uma maneira de chamar Maria, que possa ser também como, pelo menos no Brasil, a gente diz, ela é uma Maria. Bom, não entrando em detalhes de outras questões, enfim, somente trabalhando aqui com esses significados que o dicionário nos proporciona. Bom, então temos marurreo, temos marurrear, temos marurro e marurra, e já temos paralelamente o chismorreo e a chismosa, que são características. Bom, fomos atrás, movidos pela curiosidade e pelo afã de aprender, em ver o que é chismorrear, porque apareceu ali ele chismorreo. Em verdade, fomos buscar o chismorreo e encontramos o chismorrear primeiro. O chismorrear é um verbo, que o dicionário nos dá essa possibilidade de conjugar. Ele é um verbo. E o que quer dizer chismorrear? Quer dizer falar de forma indiscreta, de forma maliciosa, de alguém ou dos assuntos dessa pessoa. A segunda acepção, contar algo de forma indiscreta e maliciosa. Te lo chismorrearon. Quem te lo chismorreou? Não sei se já perceberam que é alguma coisa de falar dos outros, que pode acontecer através das janelas, espiando os outros, enfim. Dá para perceber que é alguma coisa que se aproxima com fazer fofoca. E chismoso? Chismoso apareceu para nós aqui em marurro, o chismorreo e o chismorrear, apareceu uma pessoa chismosa, como uma característica, e encontramos no chismoso ou na chismosa
que é a pessoa que tismeia, sim? Que é dado, que se dedica, que faz, que tismeia. Né? A pessoa que tismeia, que é dado a tismear. Tismear. Buscamos também o que é tismear e encontramos que tismear é falar de forma indiscreta, é contar algo de forma indiscreta, de forma maliciosa. Observem o exemplo. Quem te lo tismeou? Então, quem te contou, quem te fofoqueou isso? Então, uma série de palavras que foram se juntando para a gente compreender o sentido de marurreo, para entrar nesse campo semântico de várias palavras que fazem referência à fofoca, a fofoquear. Muito bem? Então, entramos também numa outra palavra que é cotijear, porque como a gente viu no nosso post, nós tínhamos esta palavra que a gente não sabia, que era que el marurreo de las vecinas saca de quicio, né? Nós estamos dando conta que marurreo é a fofoca, é a ação de fazer fofoca, e que as vizinhas iam para a janela a cotijear. Né? Então a gente vai olhar também cotijear para ter certeza de que essas palavras têm uma relação muito próxima. Vamos voltar: marurreo, marurrear, marurro, tismorrear, tismorreo, tismoso, tismear, cotijear ou cotilhear. O que é cotijear ou cotilhear? É falar de maneira indiscreta, maliciosa sobre uma pessoa ou os seus assuntos. Não? Isso quer dizer, no nosso bom português, fazer fofoca. E a acepção 2, muito interessante, traz sinônimos. Olhem que rico. Acepção 2, husmear, fisgar, curiosear, curiosear, de curioso. Há uma acepção, outra acepção que eu já escutei, que é comadrear. Estão comadreando, estão chismeando, estão cochicheando, estão marurreando. Então se amplia o leque dentro desse campo da fofoca e nós vimos várias palavras. Essas palavras elas são derivadas, né? Ou são relacionadas dentro desse campo semântico. Certamente quando vocês lerem essas palavras, escutarem essas palavras, vocês vão lembrar que isso está relacionado com este campo, este já quase um gênero discursivo que é a fofoca. Então, a pergunta que não quer calar. Então eu não posso usar um dicionário bilíngue, já que o monolíngue é o grande preferido? Podes usar o dicionário bilíngue. Não só podes, como deves usar o dicionário bilíngue, dependendo do teu objetivo. O dicionário bilíngue, ele pode ser muito útil quando tu necessitas buscar uma palavra específica, que tu tens segundos para fazer aquilo, por exemplo. Tu precisas buscar aquela palavra e tu vais buscar se aquela palavra, qual é a tradução, ou verificar, comprovar que aquela palavra tem realmente uma tradução exata. Tá? Esses dias, vou dar um exemplo, não tem nada a ver com daqui, eu sempre escuto a palavra estúpido, torpe, não sabia bem como dizer torpe eu tenho a ideia do que é torpe, mas eu não sei exatamente como dizer em português. E será que tem uma palavra que diga? Eu fui procurar no dicionário bilíngue, encontrei lerdo. Então uma pessoa torpe, uma pessoa lerda. Perfeito, não preciso mais de nada, fiz o que eu precisava, né? Atingi o meu objetivo. Então o dicionário bilíngue, ele também é útil nesse sentido e pode ser em outros sentidos mais, e também deve ser útil para a gente comparar as coisas que a gente encontra num e no outro, certo? Bom, aqui, como a gente está falando do dicionário bilíngue,
Eu peguei um dicionário bilíngue, que é o dicionário que eu acho mais interessante, que ainda que ele seja um dicionário bilíngue, ele traz toda a explicação na língua que a gente está aprendendo. E ele somente apresenta a função do bilíngue na definição. Tá? Então, entre a palavra que a gente buscou e a definição na outra língua, por isso que ele é bilíngue, tem toda a explicação na língua que a gente está aprendendo. Isso é positivíssimo. Então, aqui, por exemplo, cotilha, aqui tá com essa pronúncia, uma pronúncia ibérica e de outros países, não é coticha, como a gente usa mais no Rio da Prata, mas é cotilha, né? Tá aqui a transcrição fonética. Ele vem, vamos pegar o que a gente estava usando para ficar melhor. Cotilhar, ou cotichear, aqui está a transcrição, cotilhar, é um verbo intransitivo, quer dizer contar chismes, a gente já viu chismes, que são as fofocas, e aí vem um exemplo em espanhol. Quando tem esse símbolozinho aqui, que é um tio em português, aqui é onde entraria a palavra que a gente está procurando. Então a gente lê, le encanta cotichear e enterar-se de todo. Quer saber tudo, né? E aí, como sinônimos, vem murmurar, porque pode ser coticheando, e a palavra que a gente já tinha visto no dicionário monolíngue, chismorrear. Não? Aqui, então, cotilhear é sinônimo de chismorrear. E em português, finalmente, quer dizer fofocar. Verbo fofocar. Então, ampliando, tem as outras palavras que a gente deve ter uma espiadinha. Cotijear, não custa nada, para saber que também existe cotija, que é como um adjetivo, para dar uma característica de alguém, que quer dizer fofoqueiro. Então, uma pessoa cotilha é uma pessoa fofoqueira. O coticheo é a fofoca. Então, a gente tem o adjetivo, tem o verbo e tem também o substantivo. Certo? Então, o dicionário bilíngue também é útil, dependendo do objetivo. Aqui tem mais alguns exemplos. Seguimos com esse campo semântico, com esse universo da fofoca, que é o nosso tema aqui inicial para mostrar o funcionamento dos dicionários. Então está o chisme, está o chismorrear, está o chismorreo e assim por diante. Então viram a magnitude, a importância, a relevância de empreender, de usar o dicionário como uma forma de estudo da língua, que não é simplesmente buscar um significado de uma palavra, e sim uma construção de um aprendizado dentro da língua. Muito bem? Segunda questão. Qual é o melhor dicionário? O dicionário físico? Já mostrei para vocês. O dicionário físico, que dá para pegar, o dicionário de papel? Ou o dicionário online, aquele que está lá na rede? A resposta é qualquer um, de preferência os dois. O que mais importa é o que você puder, o que você tiver acesso. Questão importante. O melhor é também o que tiver maior qualidade, o que for de melhor qualidade, certo? Não há muito o que dizer, seria isto. Bom, que dicionário usar? Agora sim, eu vou literalmente abrir os meus dicionários e vou mostrar para vocês quais são os dicionários que eu costumo usar, que eu uso, que eu considero indispensáveis para preparar as minhas aulas, os conteúdos que o Ola disponibiliza diariamente e que eu sugiro para você que quer realmente aprender espanhol de forma efetiva. Então, o primeiro dicionário, o dicionário físico que eu recomendo é o dicionário Senhas. Ele é um dicionário que é um dicionário feito para brasileiros, então ele é um dicionário que vai trazer a tradução da palavra em português, mas ele é um dicionário bilíngue diferente, porque ele, como vocês viram nos exemplos que eu mostrei,
ele traz toda a descrição, todos os exemplos em espanhol, se limitando apenas à tradução da palavra em português. Então, ele é magnífico nesse sentido. Aqui eu abri o dicionário senhas na palavra língua e mostro que ele é um dicionário, como eu já mostrei na vista anterior, vou voltar. Esse material aqui, esses exemplos são dos senhas, a gente já viu que ele tem transcrição, que ele tem exemplos, que ele tem definição. Então voltamos aqui para ele novamente e eu abri na língua, tem a transcrição, língua, aí ele tem algumas acepções, as principais acepções, ele traz, como a gente já viu, a descrição toda em espanhol, ele traz exemplos também em espanhol, obviamente, e por fim ele traz a tradução para o português. Tá? Ele traz o primeiro sentido, ele traz sentidos figurados, ele traz colocações, aqui no 2, figurativo, língua de gato, língua de fogo. Aqui o terceiro é toda a acepção de língua dentro do campo da linguagem, da linguística. Então, língua estrangeira, língua materna, língua segunda, língua morta, língua viva. E também ele traz uma série de expressões coloquiais ou de colocações, frases, enfim, mais ou menos estruturadas, né, como fórmulas, quando tem. Por exemplo, com língua tem. Quando tem esse símbolo, repetido mais uma vez, esse símbolo do tio, ali vai a palavra que a gente está estudando. Então, várias expressões. Então, com la lengua fuera, dar a la lengua, haber comido lengua, irse de la lengua, malas lenguas, media lengua, morderse la lengua, no tener pelos en la lengua, no tener en la punta de la lengua, tirar de la lengua. Magnífico, certo? Então, esse é o Senhas, dicionário recomendadíssimo para quem quer aprender espanhol, estudar espanhol. Dicionário de sinônimos e antônimos. Um material importante para quem quer ampliar o seu universo, o seu vocabulário na língua. Por quê? Porque existem vários sinônimos que às vezes nós não sabemos, não conhecemos e não usamos e ficamos restritos a responder uma mesma palavra, a usar uma mesma palavra e às vezes até achar que uma palavra não existe, né? Por exemplo, está seguro? Não pode dizer certeza, não existe. Existe certeza em espanhol. Bom, foi só um exemplo aleatório. Então, dicionário de sinônimos e antônimos. Esse dicionário da Vox é um dicionário muito interessante. É de sinônimos e é de antônimos. Às vezes não aparece o antônimo porque não tem um antônimo para aquela palavra. Vamos olhar aqui o encontronaço. Encontronaço. Que é um encontronaço? Esse sufixo aço em espanhol, ele é um sufixo que quer dizer que alguma coisa é forte, que é intensa. Tá? Então, o encontronaço é um golpe, é um golpe, um encontro, uma topada, um topetaço, uma trompada, um encontrón, um choque. Então, observem, vou escrever um texto, vou falar sobre isso. Que rico vai ficar o meu texto se eu puder usar várias palavras relacionadas e não ficar repetindo a mesma palavra. Certo? Outra página, abro outra página, página 242, para ver el coticheo, que nós vimos no nosso estudo sobre a busca no dicionário. O coticheo, então, é um chisme, é uma murmuração, e uma palavra nova, habladuria. Então, se amplia o léxico, se vê novamente as palavras que a gente já tinha visto e se vê outras palavras, e isso vai ampliando a nossa competência léxica.
dentro da língua. Isso é muito importante. Outro aqui, para destacar o antônimo, bem aqui embaixo. Costoso, é muito costoso. Não pode comprar esta roupa porque é muito costosa. É dizer, eu posso dizer que é muito costosa, eu posso dizer que é muito cara, eu posso dizer que é muito dispendiosa, eu posso dizer que é muito gravosa, quizá. Então, claro que essas palavras, ainda que elas sejam sinônimas, capaz que nem todas possam ser sempre usadas, né, em todos os contextos, ou que uma seja a mais adequada para determinados contextos. O antônimo de custoso é barato, igual ao português. Então a gente pode dizer que uma coisa é cara e outra coisa é barata, que uma coisa é custosa e que a outra é barata. Muito bem? Então, indico esse dicionário também para ter junto ao material de estudo de quem está aprendendo, estudando espanhol, para valer. Bom, então vimos o dicionário físico, 2 dicionários físicos, eu indiquei 2 dicionários físicos, não são dicionários muito caros, são dicionários que se pode encontrar na estante virtual, inclusive, com um preço bem mais barato, mais acessível. Dicionário online. Que dicionário online que eu vou usar? Eu uso os dicionários online da Real Academia Espanhola e já lhes mostro por quê. Entrando na página da Real Academia Espanhola, vai cair direto aí no que vocês estão vendo, que é da página do dicionário. Então, aqui é muito prático. É só escrever a palavra e dar o Enter aqui, que vai cair na palavra, certo? Eu marquei aqui os dicionários que eu uso. Os dicionários estão aqui nessa sequência. Então, nós vamos ver o Dicionário de la Língua Espanhola, o Dicionário Panhispânico de Dudas e o Dicionário de Americanismos. Tá vendo? Eu uso esses 3 dicionários e é os dicionários que eu vou indicar para vocês e vou dizer por quê. Estão aqui, novamente destacados, Dicionário de la Língua Espanhola, Dicionário Panhispânico de Dudas e Dicionário de Americanismos. Tá bem? Bom, Dicionário de la Língua Espanhola é um dicionário mais geral, traz várias exceções quando existem, traz exemplos e traz também a palavra dentro de expressões, de locuções quando existe. Peguei a palavra quando, que é uma palavra que é dentro do campo gramatical. Tá? Então ela já vem mostrando sempre. O dicionário da Real Academia, ele começa com a acepção dentro de uma organização etimológica. Então vem do latim quando, né? Então ela já vai explicando aqui a origem da palavra e vai então dar as acepções. Quando o dicionário da Real Academia apresenta 9 acepções. Então aqui temos 2. No próximo slide aqui nós temos as outras 7. Tá? Então funciona como advérbio, funciona como conjunção, funciona como preposição e vai dando a descrição, o significado e um exemplo na maioria dos usos, certo? E para terminar, quando integra, ou outra palavra, integra locuções, expressões idiomáticas, expressões coloquiais ou outras, aparece também. Então aqui a gente tem com o quando. O quando forma algumas locuções, que são estruturas mais ou menos fixas. Quando mais, quando menos, quando mucho, quando quiere que, de quando em quando. São essas que aparecem. Há outras, mas ele apresenta algumas, isso também é bem importante, ele amplia a questão. Bom, ele se detém mais a descrever, como se pode ver. Diferente do Dicionário Panhispânico de Dudas. O Dicionário Panhispânico de Dudas é mais do que um dicionário. Eu chamo de dicionário gramática. Por quê? Porque ele detalha mais linguisticamente, gramaticalmente. Vamos comparar agora o quando que a gente viu ali, já tinha bastante coisa.
Aqui no quando, no dicionário pan-hispânico de Dudas, ele amplia a questão gramatical. Então, ele tem algumas palavras que trazem um verdadeiro compêndio gramatical da palavra, certo? Então, ele tem esse viés. Vamos ver aqui, está a palavra quando. E observem que cada item que lá no dicionário da Real Academia se resumia a 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, aqui cada item é muito mais amplo, se aprofunda muito mais, tem todo esse viés gramatical. Observem um advérbio relativo que introduz orações adjetivas de significado temporal e assim por diante, certo? Então, observem como é mais amplo o que apresenta e também tem esse caráter, esse viés linguístico, assim, de análise de língua, de gramática. E também remete a outras questões que se nós abrirmos aqui, o mas vai trazer um compêndio sobre o que é o mas, aqui vai trazer um compêndio sobre o que é o menos, vai direcionar para outras entradas dele mesmo, que cada uma traz, às vezes, páginas e páginas de explicação, certo? Muito bem. Tendo visto o Dicionário da Língua Espanhola, que é um dicionário mais aberto, o Dicionário Pan-Hispânico de Dudas, que é um dicionário mais gramatical, entramos então, por fim, no Dicionário de Americanismos, que é um dicionário que se constitui num repertório léxico que reúne palavras mais próprias do espanhol ou dos espanhóis da América. Ele tem nada mais, nada menos que 120.000 acepções, que incluem palavras, expressões, frases, perfazendo todo esse total. Eu coloquei uma palavra, esse dicionário, por ser dedicado às vozes da América, ele não vai ter todas as palavras que aparecem no Dicionário da Língua Espanhola. Ele vai ter as coisas mais próprias da América. Eu coloquei uma palavra que é do espanhol rioplatense, que é PIB, para a gente dar uma olhadinha. Vamos lá. Aqui eu botei ampliado, PIB. Então, aparece que PIB é muchacho, joven, muchacho e joven, é um jovem, um PIB é um jovem. E ele vai dizer que essa palavra é usada em masculino e feminino, um pibe ou uma piba, em alguns países, como Puerto Rico, Bolívia, Argentina, Uruguai. E ele vai ser usado só como masculino em outros países, por exemplo, como Paraguai. Certo? Outro exemplo, uma palavra bem rioplatense, pelotudo. O que é um pelotudo? Igualmente, ele vai dizer que é um adjetivo ou um substantivo que é usado no Peru, na Bolívia, no Paraguai, na Argentina, no Uruguai. Também é usado na Colômbia, no Equador, no Chile. Em alguns países é mais vulgar, em outros não. Então ele vai marcar, por exemplo, ali está referido à pessoa que actuou de modo pouco inteligente. Bueno, então ele é mais ou menos vulgar num lugar, dependendo também do contexto de uso. Esse seria outro assunto. Então, são palavras do espanhol da América, que ele também traz os lugares onde são usadas e as acepções nos diferentes lugares. E quando tem, ele também traz expressões como hacerse el pelotudo. O que é esse hacerse el pelotudo? Não te hagas el pelotudo, che. Está bem? Bom, então vimos os 3 dicionários, que são dicionários que estão disponíveis online. Esses dicionários, o de americanismos eu não tenho certeza, mas o de la língua espanhola e o pan-hispânico, eles têm a versão também impressa, certo? E tem esta versão online gratuita. Estes são os dicionários, então, em linha, em rede, que eu recomendo para vocês, certo? Retomando, as questões que nortearam a nossa fala foi
qual é o melhor dicionário para usar? O dicionário monolíngue ou o dicionário bilíngue? Eu comecei falando que o monolíngue é o melhor porque ele não te tira da língua. Tu fica na língua, tu vai ver a definição na língua, o exemplo na língua e tu vais ter mais trabalho, mas vai ser uma atividade que vai te manter dentro da língua, aprendendo a língua, certo? O dicionário bilíngue vai ser importante também quando tu quiseres buscar uma palavra mais pontual, um significado, uma tradução mais imediata. Então, ambos são importantes. Depende do teu objetivo ou do seu objetivo. A segunda questão era qual é o melhor dicionário, se é um dicionário físico ou dicionário online. A resposta é o dicionário que tu preferires, que você preferir, que tiver, que puder. Sugiro que trabalhe com os dois. Até para, às vezes, comparar o que tem em um e o que não tem em outro. Certo? E o dicionário físico, dependendo do tamanho, tu pode até levar ele na bolsa para um lugar. Que dicionários usar? Eu sugeri alguns dicionários que eu considero que são os dicionários por excelência, que quem está aprendendo o espanhol, quem está estudando espanhol, deveria ter. Tá bem? Muito obrigada. Para terminar, eu confesso que eu sou uma apaixonada por dicionários. Eu sou colecionadora de dicionários. Eu tenho aqui essa relíquia, que é o primeiro dicionário feito no Brasil, dicionário espanhol-português, feito no Brasil, certo? Ele foi escrito por professor Idel Becker, que foi o professor que fez o primeiro manual para aprender língua espanhola no Brasil, professor Idel Becker. O professor Idel Becker escreveu vários dicionários, ele é o autor dos primeiros dicionários feitos no Brasil. Bacana, né? Então, nos vemos no próximo post e dá-lhe a estudar com um dicionário, que o dicionário não é um instrumento só para buscar palavra, é um dicionário, é um instrumento que você pode usar para aprender espanhol de forma efetiva.